É que nem o Goldilocks. A vida não pode estar tão boa a ponto de você não querer fazer nada, nem tão ruim a ponto de você não conseguir fazer nada. Isso mesmo. Depois de tanto pânico, maio foi o mês de correção dos mercados e tudo subiu nesse mês. Menos o Brasil, né? Pra variar, né? Bom, nesse mercado aberto a gente vai falar do que esperar desse mês de junho para o Brasil, que ficou para trás das outras bolsas, e o que a gente pode esperar também para o resto do ano. Então, roda a vinheta, Bi, que vai começar o mercado aberto. Fala galera, sou o Thiago Salomão e ele é o... Matheus Soares. E aí? Como é que você tá? Sobrevivendo. Sobrevivendo. Estamos tentando nessa sobreviver ao mercado selva de financeiro pedra. brasileiro. Faria Lima linda lá fora, mas sangrando nos home brokers, os investidores. Maio não foi um mês bom para a nossa bolsa, embora tenha sido bom para boa parte do mundo. A gente começa o mês de junho com preocupações até com outros emergentes, né? A gente viu uma forte queda na Bolsa da Índia depois das eleições, no México depois das eleições. A Argentina consegue ter ali um respiro, mas o ponto é, os emergentes começarem mal, vai ser bom para o Brasil porque vai atrair dinheiro para cá, ou os emergentes indo mal agora que todo mundo vai ficar de fora do Brasil, né? Olha, acho que em qualquer cenário o Brasil parece nunca que vai se dar bem, viu? Acho que Falta gatilho, Matheus Soares, cadê esses gatilhos? Mas bom, vamos contar para a galera o que aconteceu nesse mês de maio e o que a gente pode esperar de junho. Maio começou com uma mudança ali de percepção, pelo menos para o juro americano, né? A gente começou o ano achando que juros ia cair pra caramba lá fora, ia puxar o mundo todo. Teve uma mudança de rota, mas até abril o pessoal começou a achar até que tinha chance de o juro subir nos Estados Unidos. Maio trouxe uma normalidade de novo, né? A gente tem que entender qual que é a narrativa que o mercado tem, né? Então, os juros lá fora estão muito altos, 5%. Existe uma expectativa de uma inflação alta, por isso que os juros estão assim. Só que ao longo do mês de maio, vários dados de atividade mostraram uma economia mais fraca nos Estados Unidos, o que começou a trazer aquela narrativa de que talvez os Estados Unidos estivesse entrando num pouso suave. Só que ao longo de maio, os dados foram piorando tanto que as pessoas começaram a achar que talvez esteja mais próximo de uma depressão. Recessão, né? Uma recessão, ainda não uma depressão, de fato. Então, acho que a gente fica nesse balanço, porque dados fortes é engraçado, é ruim para os mercados, mas dados muito fracos também não são tão bons. Porque dados fortes diminuem a chance de corte de juros. A economia vai estar forte, não precisa cortar juros. Então o melhor é que venha dados fracos. Mas se vierem muito fracos, aí acende o alerta de recessão que nem cortando juros vai resolver a coisa. Né? Exato. E a gente está no que algumas pessoas já falam de tal do Goldilocks. Goldilocks. O que é o Goldilocks? Goldilocks é quando a economia não está nem tão forte para o Fed ter que subir juros, mas nem tão fraca a ponto de ele ter que cortar muito forte, né? Então, é o meio termo, né? Ele tá ali naquela, vai ficar, a economia não tá tão forte, talvez o Fed comece a ter que cortar juros de uma maneira mais calma. Eu diria que é um equilíbrio entre os extremos. Aquela normalidade que tá... Que é bom. É bom, mas tá difícil ver no mercado, né? A gente saiu do extremismo de 7 cortes de juros que poderíamos ter ao longo desse ano para zerar esses cortes e começar a apostar até em alta de juros, né? É isso. Bom, esses dados sinalizando então um Goldilocks, mas nesse momento que a gente grava, saiu já o relatório de emprego de maio. E os Estados Unidos geraram muito mais empregos do que o esperado, né? A taxa de desemprego subiu. Vamos dar números? Vamos colocar na tela? Geraram 272 mil postos de trabalho, a expectativa era de 180 mil, né? Então quase 100 mil postos a mais. E o ganho médio salarial do trabalhador americano subiu 0,4%, a expectativa era 0,3%. Então, o americano está ganhando mais, isso já é um fator inflacionário, e está gerando mais emprego, né? Então a economia está forte. Então, mas o desemprego subiu, né? De 3,9% para 4%. Mas aí, fazendo uma ponderação, se for tudo no mesmo peso, está 2-1, né? Mas também tem uma ponderação que acho que o ganho de hora nesse momento é até mais importante, né? E a geração de emprego mostra quão forte está, né? E a reação do mercado acabou sendo negativa, né? Porque diminui as apostas de corte de juros prematuro, ou talvez até nem tenha corte de juros nos Estados Unidos. E se não cair juro lá, não vai cair juro aqui. E se não cair juro aqui, a nossa bolsa continua... Fica de lado ou caindo, né? Na escada rolante que ela está, né? Caso, aos poucos. E aqui, só fazendo mais um comentário sobre o payroll, que é um dos dados mais importantes aí que os agentes do mercado olham. Se a gente olhar ele dado por dado, tem duas informações muito importantes. O primeiro é geração de postos temporários
e queda de postos regulares de trabalho. Os dados regulares de trabalho caíram 625 mil no mês de maio, enquanto os temporários cresceram 286 mil. E aqui a gente pode ver nesse gráfico, né? Então, embora tenha gerado muito emprego, a verdade é que vamos dizer assim, os empregos que importam muito, né, que são esses regulares, caíram forte, o que pode representar aí uma atividade econômica mais fraca. Entendi. Que é então esse não foi um gráfico que a gente dado tá vendo tão aqui. forte, tão saudável da Não economia parece tão americana. forte, apesar de que o que importa é geração de trabalho, então o dado mostra realmente uma forte geração, mas ao você olhar no detalhe, não parece ter sido tão forte. E aí a gente entra por um outro dado que é legal mostrar, que é esse outro gráfico aqui de taxas reais. JOLTS. Desculpa, você vai falar de taxa real. Que são essas taxas reais aqui de juro, né? Que é basicamente excluindo a inflação da conta. Ela veio, né? A taxa real subiu de menos 5,5%, ou seja, uma taxa negativa, né? De 5,5% para 2,5%. Isso é uma diferença aí, né? Um crescimento de 8 pontos percentuais no juro real. E é curioso quando a gente olha para o passado, aqui esse gráfico mostra, isso sempre precede uma recessão, né? Então, recessão não é bom, como a gente disse no início, e esse é um dado que está mostrando que a gente está num nível de juro real muito alto. A recessão ali mostra a areazinha cinza ali, né? Sempre que tem um juro real positivo, os Estados Unidos entram em recessão. É isso aí. E aí a gente vai olhar um outro dado de emprego, esse aí não é referente a maio, né? Mas é referente a abril, que é o JOLTS, que é um dos dados mais importantes também que o Fed costuma olhar. Ele mostra qual o número de vagas de trabalho em aberto contra o número de desempregados, que é esse gráfico aqui na tela, né? Então, ele chegou hoje a quase ele já chegou a ser 2 pontos no passado, ali, se a gente pegar ali 2022, mais ou menos, e ele está próximo de 1,1, o que mostra que já não tem tanta oferta de trabalho assim, né? Ou seja, era 2 vagas abertas para cada uma pessoa desempregada. Isso. E agora está 1,1. Exato. E assim, quanto maior esse dado, mais oferta de emprego tem, então às vezes o cara tem que dar um salário maior. Isso. Então, menor pressão por mão de obra. O que pode significar aí uma inflação mais cadente, né? Porque agora está mais equilibrado, né? Isso. Ele se confronta um pouco com o dado do payroll, né? O payroll você tem que colocar muito. Teve a Covid, tem dados de imigração, então tem muita coisa mexendo nisso e está muito difícil acertar o payroll. Bom, nesse começo do mercado aberto, então a gente já viu que, assim, olhar só o payroll ele é importante, mas não diz muita coisa. Tem que olhar um pouco os detalhes ali, né? O fato é que a economia americana já começa a dar alguns sinais de arrefecimento da inflação, mas aquele gráfico ali do sinal de recessão é um perigo à frente aí que gera um pouco de preocupação, né? Chama atenção. E aí, será que essa atividade vai continuar fraca? Esse dado aqui que a gente coloca na tela agora, que é a poupança em excesso das famílias, desde a Covid, né, vem caindo muito forte, o que pode significar para frente um menor consumo no setor de serviços, que é um setor que vem forte, né? Que aí é o dado seguinte, que são esses gráficos aqui que mostra os serviços dentro do PIB, né, que é a linha azul, é a linha marrom, e o dado de serviços da consultoria ISM, que é uma das mais respeitadas e que o Fed também costuma olhar. Elas não têm uma correlação tão elevada, né? Mas percebe que quando essa linha, os serviços da consultoria ISM vem abaixo do patamar de 50, né, que significa retração, a economia, os serviços, né, pelo PIB, medido pelo PIB, costuma cair, né? Sempre foi assim. Então o que isso mostra é que serviços está segurando a economia. Mas a gente está falando aqui que se a poupança diminuiu, isso pode significar um menor consumo para frente. Tá? Se só o contexto ali do gráfico da poupança, né? Os Estados Unidos foi muito enérgico, né, em dar benefícios para a população durante a Covid. E aí aquele gráfico, né, bem gordo ali, né, lá no período de 2020 a 2021, era porque o americano que estava em casa estava com muito dinheiro na mão. É isso aí. E o dinheiro da Covid acabou. Acabou. Né? Então, e acabou no momento em que a gente está às vésperas de uma eleição presidencial, então pode ser que algumas medidas também mais eleitoreiras podem ser tomadas aí, que pode dar um desarranjo que aí já entra no lado fiscal. Aí já é complexo. Meu Deus do céu, Matheus Soares. Eu queria ver boas notícias nesse mês de junho, tá difícil. Tá.
E, enfim, o que a gente tentou mostrar aqui é isso, né? São gráficos que sinalizam o menor consumo à frente, porque no final do dia o que importa é se a inflação continuar forte lá, o juro não vai cair, né? Uhum. Então, é por isso que a gente passou todos esses dados. E o que maio e esse início de junho trouxe foram dados mais positivos para a Bolsa, não à toa, lá não para de bater máxima. Mas aí tem a ver com isso aqui também, exato, né? bate Tem a ver com máxima atrás de máxima por causa desse homem aí. Esse homem, Jensen Huang. Será que isso aqui significa teto, esse gráfico aqui? Olha, eu sei que tem vários sinais de bolha, né? Quando a capa da Exame ou da revista semanal ali mostra o pessoal ganhando muito dinheiro com bolsa. Agora, CEO de empresa listada autografando o busto de fãs nas ruas, né? Acho que é um grande sinal de bolha. Embora a Nvidia não esteja num valuation, tem muita gente que acredita que ela está barata, mais barata até do que antes do rally, tendo em vista a expectativa de resultado. Mas, enfim, boa parte dessa alta, dessas máximas históricas, está muito mais num grupo de pequenas empresas, talvez hoje de uma empresa, do que da Bolsa Americana como um todo, né? É isso. Então aqui é mais uma curiosidade, né? O S&P 500 não para de bater máximas, né? Então foi a 26ª nova máxima de 2024, se a gente pegar ali o último dado, né? O dia 6 de junho. E aí outro dado forte lá do S&P são as empresas, que continuam fazendo recompras de ações sucessivamente. Então aqui nesse segundo trimestre de 2024, as empresas compraram já 333 bilhões de dólares, né? Foi a maior recompra desde o segundo tri de 22, o que mostra que a economia, as empresas estão tão fortes também. Elas acreditam nelas mesmas, né? Estão comprando as próprias ações, né? E aí uma outra curiosidade também é o ouro, que vem batendo sucessivas máximas, em grande parte porque os bancos centrais, principalmente o Banco Central Chinês, não param de comprar ouro. Seja porque talvez, né, acho que principalmente o Banco Central Chinês comprava muito título americano e não está comprando mais. Sim. Seja porque, sei lá, a dívida americana pode dar algum problema, mas o fato é que hoje, se a gente pegar as reservas internacionais, né, o ouro já representa 17,6% das reservas internacionais, o que é a maior alta em 27 anos. O maior patamar em 27 anos, é verdade. Assim, isso teve um grande gatilho ali, né? É um pouco daqueles eventos que muita coisa no mercado é causa e consequência, né? Sai a notícia e reage, né? Mas desde que começou toda a escalada e, consequentemente, a guerra entre Rússia e Ucrânia, esse fenômeno aqui começou a ficar mais evidente, né? Porque a Rússia sofreu sanções do Ocidente, né? Então, praticamente tudo que os russos tinham de ativos no Ocidente, não só mobiliários, mas ativos reais, começou a sofrer um confisco, né? Sim. Então, os bancos centrais mundo afora viram que, talvez ser Treasury americana, que falam que é o investimento mais seguro do mundo, talvez não seja tão seguro, né? Sim. Se eu tenho um pouco de culpa no cartório, talvez ele possa ser confiscado em algum momento da vida. Então, o Banco Central chinês, não estou aqui julgando, né? Mas está começando a comprar mais ouro do que Treasury americana, né? E outros bancos centrais mundo afora também. O que, inclusive, é um risco para o Tesouro Americano emitir novos títulos, porque se não tem comprador, como tinha no passado, vai ter que aumentar a taxa. Vai ter que, mandar uma taxa maior. E já tem acontecido um pouco isso, é de fato um problema. Tá difícil ser otimista, hein, Salomão? Saiu a notícia essa semana que o maior detentor de títulos de dívida americana se chama Warren Buffett, que era o maior investidor de ações. Tudo bem, que é porque ele tem uma quantia muito grande, uma parcela pequena da carteira. Mas, poxa, até o Buffett está virando investidor de renda fixa. Mas vamos falar de coisa boa? Vamos falar de Brasil? Vamos falar. Não, mas só antes de fechar o cenário internacional. Não, uma coisa importante para falar. O Banco Central do mundo afora deve começar a cortar juros no segundo semestre. Começou. O Banco Central Europeu já cortou. Já cortou, boa. Então, o Banco Central Europeu, tem o Canadá, pode não ter a mesma relevância do Fed, né, que acaba sendo o Banco Central de todos os bancos centrais, mas o cenário ainda sinaliza para juros em queda mundo afora. Então, precisa ter uma piora para os juros não caírem ali. No preço ali a gente já começa a ver um cenário de juros estáveis nos Estados Unidos. Então, seguindo a tendência que a gente espera ver mundo afora, de juros caindo, a gente pode ter um segundo semestre mais frouxo, né, em termos de política monetária. Mas a gente tem várias coisinhas ali que deixa um pouco perigoso. Não deve ser um caminho retilíneo, como a gente já tem visto nesse ano. A expectativa antes do payroll era de início de queda a partir de setembro. Agora a gente tem que ver como que isso fica aí ao longo dessa
desses próximos dias. Boa. Agora, Brasil? chegando em Brasil. Facinho de explicar o Brasil, o que está acontecendo aqui, né? Assim, sabe o que eu queria ouvir sua opinião, porque eu acompanhei a live do pessoal da WHG, aliás, mandar um abraço para eles, tem feito um conteúdo muito legal. Excelente. E eles quando falaram de Brasil, eles falaram assim, a deterioração da narrativa local. Sim. E enquanto eles falavam, eu fiquei pensando, pô, mas o que faz preço? Fundamento ou narrativa? Então, essa questão de por que a narrativa acaba sendo tão importante de fato para o que está acontecendo? Isso é uma pergunta legal. Eu acho que a gente viu ao longo do mês vários investidores ou economistas meio que jogando a toalha nesse governo, né? A gente teve o Stuberger, a gente teve o Arminio Fraga, a gente teve o Dianetti, que eram pessoas que apostaram, né, que acreditaram que esse governo não poderia ter alguma responsabilidade fiscal. E o que a gente está vendo, essa narrativa se deteriorou fortemente com várias dessas pessoas jogando a toalha. Então, agora, o que está fazendo muito preço é essa narrativa. Porque se a gente pega, por exemplo, os dados do Focus, né, que ali é meio que o consenso do mercado, e a gente pega, volta lá para trás, em 12 meses atrás, e olha a expectativa para 2024, o resultado primário é exatamente o que se espera do ano seguinte. Então, assim... Então, o resultado primário hoje é o que já era esperado 2 meses atrás. em 2 meses atrás. Então, assim, parece que o que mudou de fato foi a narrativa e não necessariamente os fundamentos, né? Claro, o que importa mais nisso é a tendência. E aí é exatamente o que esse gráfico que a gente trouxe ali da WHG mostra, que é a trajetória, né, de gastos tem crescido muito forte, né? Se a gente pega ali, por exemplo, esse resultado primário contando ali com precatório, né, que acaba saindo da conta, ele chega no mesmo patamar de 2015 e 2016. Que foram anos transformacionais no Brasil, né? O Brasil entrou numa crise tão profunda que a Dilma perdeu totalmente a governabilidade e acabou resultando no impeachment dela. Exato. E com despesas crescendo muito forte também naquele período tão difícil, no momento em que o mundo, a gente está falando aqui coisas boas até, né? Pô, a inflação tá forte lá, o PIB tá indo muito bem. E se a gente tiver um problema lá com o país gastando desse jeito, as coisas podem piorar, né? Sempre pior pro emergente que não tá se cuidando, digamos assim. Então, quando a gente vê o PIB aqui no Brasil indo muito bem, acaba sendo um reflexo disso também, com o fiscal um pouquinho estimulando a economia. Né? Então, acho que Gasto é vida. Gasto é vida. Então, tem esse confronto. Eu acho que o pessimismo, os preços de hoje não são à toa, né? Vários. É a narrativa fazendo muito preço. Tem essa questão da tendência pior, sem dúvida nenhuma, mas olhando friamente os dados e resultado primário, o déficit fiscal, ninguém esperava, ninguém acreditava que na expectativa do governo que era zero, né? 0% de déficit fiscal. Está sendo 0,7%. Então, assim, está meio em linha o déficit fiscal que o mercado já esperava 12 meses atrás. Né? Então, acho que esse é um ponto que seria legal trazer. E aí, vamos analisar alguns temas importantes aí para entender o que de fato mudou com esse governo. Petrobras mudou a política de pagamento de paridade dos preços internacionais de petróleo? Não, tudo bem, não para de sair presidente, né? Já era assim no último governo, mas nada mudou. A meta de inflação mudou? Também não mudou, continua igual. O fiscal piorou? O fiscal já esperava que não ia ser tão... já ia ser ruim, né? Conforme o esperado. Então, algumas coisas continuam iguais, assim, né? Não teve uma mudança drástica desses temas importantes. Eu acho que assim, conectando o que você apresentou com o que tem sido dito de narrativa, eu acho que o que mudou é o futuro. Né? Mudou a percepção de, ok, a gente já esperava que seria ruim, ou seria como está sendo, mas piorou a percepção do que vai ser daqui para frente, o que vai ser do Brasil até as eleições, porque é como se a gente estivesse numa trajetória que a gente está cada vez mais perto do muro, né, indo com o carro em direção ao muro, e nada indica que a gente vai mudar a direção, parece que a gente está acelerando ainda mais, né? Então talvez eu acho que é nesse peso que a narrativa entra, né? Sim, e está fazendo muito preço, né? É inegável, né? Obviamente que a gente queria ter aí um governo que cuidasse mais do fiscal e tudo mais, acho que isso aí não tem a dúvida. Acho que isso é algo que tem mexido muito, e mexe muito na NTN-B, né? Que é os títulos públicos que o governo emite. Que é hoje o Tesouro IPCA. É o Tesouro IPCA, né? Que é o IPCA mais 6%, né? Mais ou menos, que aqui esse gráfico mostra o comportamento das NTN-Bs
com o índice Small Caps, que basicamente reflete a economia doméstica. E olha como anda junto, né? Quando o índice, quando essa NTNB+, bate 6%, Que é a coluna da direita, coluna né? da direita, o índice Small Caps cai, acompanha quase que perfeitamente, ou seja, para o índice andar, essa taxa tem que ficar menos atrativa. E para ela ficar menos atrativa, tem que ter uma expectativa melhor sobre a trajetória fiscal do Brasil. Uhum. Então, é um pouco disso aqui que a gente está vivendo. Um outro gráfico legal, esse gráfico aqui, inclusive, um agradecimento ao Faria. Talvez ele é Grande Faria. o responsável pelo relatório matinal mais legal do mercado. Não, né? eu leio todo dia, quem é assinante da comunidade também lê, que a gente manda todo dia lá para os assinantes. José Raimundo Faria Júnior há muito tempo faz um relatório muito legal acompanhando o mercado. Uma aula, sempre falar com ele. Um abraço para ele. E esse outro gráfico aqui, mais um gráfico da WHG, que mostra também uma discrepância entre a rentabilidade dos títulos americanos, né, versus o Ibovespa. Então, eles sempre andaram muito juntos, esse gráfico da esquerda, né, sempre andaram muito juntos, mas se descolaram, fruto dessa narrativa que a gente falou aqui. E no início, né, você começou falando sobre o que aconteceu na Bolsa do México, o que aconteceu na Bolsa da Índia, e o Brasil, é o pior, tem o pior retorno entre as bolsas, mesmo após essas eleições que aconteceram nesses países. Ou seja, o Brasil não está conseguindo captar esse fluxo, né? Deveria ser bom para o Brasil, né? Dinheiro saindo desses países que são emergentes, são pares nossos, mas isso não tá acontecendo. Então a gente está perdendo um pouco desse bonde positivo que teria, inclusive, com a aproximação ali para os Estados Unidos, do nearshoring, né? O Brasil tem energia barata, né? Eu acho assim, tem a narrativa de curto prazo que é muito ruim para o Brasil, mas a narrativa de longo prazo, ela é muito favorável, né? Desde a questão do nearshoring até o lado da energia, acho que não fala só para Estados Unidos, né? Fala para o mundo de maneira geral, né? A gente, daqui a alguns dias vai ao ar a entrevista que a gente fez com o CEO da Tupi, onde dá para perceber o potencial que o Brasil tem nessa frente, né? Meses atrás a gente fez o Macro Summit, o Marcos Troirro deu uma aula sobre o que está acontecendo com o mundo em termos de crescimento de renda em outros países que até outro dia eram países mais pobres, e isso vai afetar consumo, o que vai consumir, e o Brasil acaba sendo uma grande fazenda para esses países, né? Então, sim, estruturalmente falando, o Brasil... e o lado do petróleo também, né? A gente vai se tornar um dos maiores países produtores de petróleo, e por mais que a gente fale muito de eletrificação, o combustível fóssil vai ter que ser usado ainda por um bom tempo, e o Brasil tende a se aproveitar disso. Sim. Acho que o resumo da ópera tem várias narrativas aí para o mercado. A de curto prazo piorou muito para o Brasil. A de longo prazo parece ainda ser boa, mas a gente vai ficar nessa, quase como se estivesse submerso, né, embaixo d'água, e tem que sobreviver para quando a narrativa voltar a ficar boa, né? Mas a gente passa por um momento bem delicado da indústria mesmo de investimentos, né? Muitos fundos tomando resgate, né? A renda fixa continua ainda sugando o dinheiro, né? Então as ações começam a perder liquidez, os investidores começam a ser mais imediatistas, e o que a gente vê, né, no nosso dia a dia analisando o mercado são várias empresas estupidamente baratas, com uma condição saudável até, boa geração de resultados operacionais, bem sanada financeiramente, mas a ação não anda. Na verdade, anda para baixo, né? Sim. E então acaba sendo um grande teste de paciência para o investidor de ações, né? Sem dúvida, né? Até falando sobre isso, né? O que a gente está fazendo na nossa carteira Market Makers, né? A gente tem, assim, hoje a gente preferiu concentrar ela em nomes que têm balanços, né? Balanços confortáveis, que vão conseguir atravessar essa crise, né, que a gente está vivendo. É claro que a gente está vendo diversos resgates em fundos e várias dessas ações acabam sofrendo, mas muitas delas a gente até vê uma margem de segurança aumentando por conta disso, se você tem um horizonte um pouquinho mais longo, sempre, né? As empresas, como deveria ser, né? As empresas da Bolsa são as maiores empresas do Brasil, a gente não pode esquecer disso, são empresas que estão aí há muitos anos, conseguindo passar por diversas crises. Se elas estão ruins, imaginam as competidoras que não estão na Bolsa, que não têm acesso a crédito. Então, assim, esse curto prazo, péssimo. No longo prazo, geralmente, como o Brasil é um país oligopolista, né, onde os mais fracos os mais fortes ficam cada vez mais fortes, talvez essas empresas até ganhem participação de mercado no longo prazo. Mas isso é tentar olhar um pouquinho mais longo, e para atravessar esse prazo, esse momento ruim, tem que ter empresa forte, tem que ter empresa boa, com vantagens competitivas,
E a gente tem focado muito nisso, balanceando também com empresas dolarizadas, para a gente acabar passando por esse momento difícil. Acho que é isso que a gente tem feito na nossa carteira. Boa. Excelente, Mati. Eu acho que poderia passar, então, também um pouco do... Você já falou do fluxo, né? Mas o gráfico que a gente até postou recentemente nas redes, né? Da saída do dinheiro dos fundos brasileiros, o próprio dinheiro saindo da Bolsa Brasileira também, né? Então... Saindo do Brasil, Wilson, então, indo pra, sim, né? saindo de Brasil e saindo dos fundos de ações, né? Eu acho que o recado principal é, se você tem boas empresas que estão sanadas financeiramente, estão entregando resultados consistentes, tem essa posição de liderança, como o Mati falou, o curto prazo não vai precificar isso. A gente não tem gatilhos para curto prazo, mas se você é um investidor de longo prazo, é um momento excelente para você ter posição nessas empresas e certamente você vai colher resultados muito melhores com ela no longo prazo. Isso aí. É isso? Passar uma mensagem meio de esperança, agora aproveitar as festas juninas, né? Olha o bull market. Mas vai dar bom. É mentira. É sempre assim, quando ninguém tá querendo, uma hora... É a hora de comprar, né? Não sabemos quando, né? Não sabemos quando, até o Constantino falou isso, não sei quando, mas uma hora... O momento para comprar é excelente. Quando vai subir, não sei. Tem que ter paciência, né? A bolsa, como o Warren Buffett fala, é a transferência dos dinheiro dos impacientes para aqueles que têm paciência. Você tem paciência? Olha, acho que eu tenho, viu? Acho que eu tenho, se não, acho que não estaria trabalhando no mercado, viu? É isso. Bom, Mati, valeu, sempre um prazer gravar com você. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele joinha e deixa comentários também. Todo mês a gente faz aqui essa atualização no Mercado Aberto para vocês. Bom junho e até o mês que vem. Valeu.